Olá, queridos alunos. Olá, internautas. Nas últimas aulas, vocês estudaram a filosofia grega, foram até o período helenístico e viram que a filosofia helenística, o pensamento chamado de helenístico, constitui uma época de transição entre o pensamento grego e o pensamento medieval. Como se sabe, no período romano surge a instituição Igreja Católica e no período medieval é a partir dela que temos as produções filosóficas mais conhecidas, mais famosas da Europa medieval. Muito bem, então na aula de hoje, a partir dessa aula, falaremos um pouco da filosofia medieval. Falaremos um pouquinho a respeito da filosofia medieval. Nesta aula é a parte 1, na qual falaremos de Santo Agostinho de Hipona, que vive no final do Império Romano, entre o ano de 354 e 430, e a sua filosofia é considerado, o seu pensamento é considerado dominante, plenamente influente na Alta Idade Média. O pensamento filosófico da Alta Idade Média é conhecido como patrística. Por que patrística? Porque é uma referência aos pais da Igreja. Seria nesse momento, seria nessa época, que os pais da Igreja Católica constroem aquilo que é o cerne da filosofia cristã. Não há como pensar a filosofia medieval sem pensar o cristianismo. Então, vamos primeiramente contextualizar a questão. Antes de adentrar na filosofia de Santo Agostinho de Hipona, vamos contextualizar a questão. Vamos pensar o contexto um pouquinho. Antes de tudo, é preciso afirmar, é preciso lembrar que há dois grandes preconceitos colocados a respeito do período medieval. Um preconceito é o preconceito criado no Renascimento, a partir de Petrarca, em Florença, perpetuado também pelo pensamento iluminista. Que preconceito é esse? Esse preconceito crê que a Idade Média é uma idade das trevas, uma idade medíocre. O próprio nome Idade Média é criado no Renascimento para criticá-la, que é uma longa noite de 1000 anos, onde não há produção filosófica, um período violento, bárbaro, atrasado. A ideia de que a Idade das Trevas seria The Dark Ages, né? A Idade das Trevas, uma idade atrasada. Como nós sabemos hoje, essa visão é absolutamente preconceituosa e equivocada. Ora, vejamos aqui, é na Idade Média que surgem as grandes religiões, a islâmica, a ortodoxa, é no período medieval. É no período medieval que os futuros países europeus, as línguas dos futuros países europeus, começam a se formar. A própria ideia de Europa, segundo o historiador Hilário Franco Júnior, que tem um livro sobre assuntos, ela é construída nesse momento, ela começa a se construir nesse momento. Ora, é na Idade Média que surgem as primeiras universidades, os primeiros hospitais. Veja aqui, várias inovações na música ocidental, nas músicas, o canto polifônico, os bancos, na astronomia, na alquimia. Então, quer dizer, é errôneo, como veremos ao longo das aulas, dizer que a filosofia grega foi abandonada, tendo em vista que Santo Agostinho constrói a sua filosofia a partir de Platão. É errôneo, igualmente, dizer que a Idade Média é o período mais violento da história. É absolutamente equivocado. Ora, mesmo pensando proporcionalmente, pensando na brutalidade, nas armas, na quantidade de destruição, o século XX é o século mais violento da história. E não os 1000 anos aí da Idade Média. Então veja, voltando ao slide anterior, isso é um problema. Isso é uma visão preconceituosa de que a Idade Média é da Idade das Trevas. Entretanto, há um outro preconceito inverso, que é acreditar que a Idade Média é uma idade bela, uma idade da honra, que é uma idade onde não existia mentira, onde todos eram felizes, viviam no campo. Essa visão, que é construída por alguns autores do romantismo, é também uma visão equivocada. A Idade Média europeia teve servidão, teve Inquisição. Então, quer dizer, o que eu quero mostrar aqui é que foi um período como qualquer outro, com as suas características próprias. Mas é tão equivocado dizer que foi um período lindo, sem nenhum problema, como dizer que foi a Idade das Trevas, que foi a Idade das Trevas. Então, muito bem. Quando você pensa na Idade Média,
o que vem à sua cabeça, sem dúvidas, é a questão da Igreja Católica. Porque é na Idade Média que ela surge em Roma, se consolida, se estabelece. Há muitos debates que deixaremos para as aulas para os historiadores sobre a questão do papel, da força ou não dela na Igreja, o tamanho da força dela na Europa medieval, mas de fato é inegável a sua influência, o seu papel. Veja aqui esse quadro, já produzido no Renascimento por um pintor renascentista muito famoso chamado Hieronymus Bosch. Isso aqui é um pedacinho do quadro, que mostra uma mulher se olhando no espelho, admirando o seu rosto, muito provavelmente se embelezando, né? E quando ela se olha para o espelho, quem segura o espelho é um elemento do inferno. Né? Um demônio, muito provavelmente. Qual é a ideia que está nesse quadro? A ideia que está nesse quadro é uma condenação da vaidade. Uma associação entre a mulher admirar a sua própria beleza, entre a própria beleza feminina e aquilo que é do âmbito demoníaco. Há aqui, portanto, uma condenação da vaidade. Por que estou colocando esse quadro? Para você pensar que não podemos pensar no pensamento medieval, não podemos pensar na filosofia medieval sem considerar a ideia de bem e mal, sem considerar a questão demoníaca, esses problemas, essas novas questões que entram nesse momento. Então vejamos, né? O problema central da filosofia medieval, portanto, num período que, como vimos no quadro anterior, pensa no bem e no mal, o problema central é pensar a relação entre fé e razão. Se a verdade está na fé, se eles são cristãos e veem a fé como aquilo que traz a verdade, aquilo que nos ilumina, aquilo que nos levará para a vida eterna, como eles pensam a razão? Qual é o lugar da razão? Se a fé é irracional, se a fé não é da ordem da razão, qual é o lugar da razão? Qual é a relação entre as duas? Ou será que a fé pode ser amparada pela razão, a razão pela fé? Esse é o problema central da filosofia medieval. Outros problemas, como usar a filosofia greco-romana sendo eu um cristão? Como pensar o bem e o mal? Se Deus é perfeito, se Deus é só amor, onde entra o mal? Por que existe o mal? São essas as questões que permearão todo o período medieval. Então coloco isso para você perceber que há uma forte ligação entre a filosofia e o pensamento religioso. E essa tensão constituirá a filosofia medieval. Muito bem, é nesse contexto que vemos o Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Antes de tudo, quem foi Santo Agostinho? Santo Agostinho seria o que hoje nós chamamos de africano, porque ele nasceu na região que hoje é a Argélia. Na época não tinha esse nome, obviamente, era parte do Império Romano. Santo Agostinho nasceu no que hoje é Argélia. Segundo o próprio Santo Agostinho conta nos seus livros, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, ele se dizia um homem entregue ao pecado. Por um momento, ele entra para uma religião que existia na Pérsia, que misturava zoroastrismo com cristianismo. Essa religião era o maniqueísmo. Por algum tempo, Santo Agostinho adotava essa religião. Essa religião acredita que tudo no mundo é dividido entre o bem e o mal e que aquilo que é corpóreo, o seu corpo, é mal e a sua alma é boa. Lembrando que o cristianismo não pensa isso. Para o cristianismo, não é que o corpo é mal e a alma é boa. Tanto o bem e o mal estão na alma. Então, o Santo Agostinho entra para essa religião como ele próprio afirma. Ele se diz não se satisfazer dentro dessa religião. Ele é influenciado pela sua mãe, Santa Mônica, é influenciado por outros pensadores. O Santo Agostinho conta que quando ele lê essa passagem da Bíblia, ele é iluminado e começa a se converter para o catolicismo. A passagem diz: não caminheis em glutonarias e embriaguez, nem em desonestidades e dissoluções, nem em contendas e rixas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não procureis a satisfação da carne com seus apetites. Ele teria lido essa passagem, se iluminado a partir dela e vai se tornar sacerdote aos 37 anos de idade. E é quando ele começa a escrever as suas grandes obras.
Segundo o historiador Daniel Ropes, Santo Agostinho escreveu 93 obras, divididas em 232 livros, uma vasta e genial obra. Eu sempre digo para os meus alunos em minhas aulas, independente se você é cristão, independente da sua religião, é preciso admitir que Santo Agostinho é um grande pensador, é um gênio. Por isso que ele está aqui no curso de filosofia, independente das crenças pessoais de cada um. Santo Agostinho usa Platão, dizemos que ele cristianiza Platão. Platão, especialmente a ideia do mundo das ideias do Platão, é muito forte, é muito importante para a constituição do pensamento cristão. Santo Agostinho chegou a escrever, Platão chegou até as portas do céu, mas não adentrou. Platão se atolou no seu próprio orgulho racional. No seu próprio orgulho racional, quer dizer, ele está dizendo que o Platão e os outros filósofos gregos não atingiram a verdade, pois confiaram exclusivamente na sua razão. Faltou a esses filósofos gregos, que eram muito inteligentes, e Santo Agostinho reconhece isso, a fé. Um elemento irracional, um outro elemento fora desse orgulho da razão, que os fizesse transpor o seu pensamento, ir além, transcender o pensamento anterior. Muito bem, o Santo Agostinho falece no ano de 430, no momento em que Roma passava por uma crise brutal, Roma tinha sido saqueada pelos vândalos, e isso é importante. É importante você pensar que Santo Agostinho falará em Apocalipse, por exemplo, no momento em que ele via o Império Romano numa crise brutal, sendo saqueado por todos os lados e tudo mais. Né? Isso tem uma relação profunda com o seu pensamento. Aqui a frase que nós já vimos. E muito bem, feita essa contextualização da época, do período medieval, feita essa contextualização da própria vida do Santo Agostinho, vamos agora falar 6 elementos do seu pensamento. 6 pensamentos, 6 ideias fundamentais para compreender Santo Agostinho. Então vamos lá. Primeiramente, especialmente no seu livro Confissões, Santo Agostinho coloca a ideia da anterioridade do amor. Como assim? Santo Agostinho dizia que quando ele estava no pecado, quando ele estava nos seus vícios, né, na questão sensual, na questão das bebidas e tudo mais, ele estava buscando uma realização. Ele estava buscando o amor. Santo Agostinho diz, antes de encontrar a Deus, a gente ama o amor. Buscamos o amor. Na verdade, é como se inconscientemente já estivéssemos nas coisas materiais, nas coisas terrenas, buscando a Deus, mas não sabemos. Buscamos o amor nos vícios terrestres, mas só encontramos o amor verdadeiro quando encontramos o amor de Deus. Então é como se nós já estivéssemos buscando amor, mas é no amor de Deus que encontramos o amor verdadeiro, o amor puro, o amor totalmente incondicional. É a anterioridade do amor. Antes de amar a Deus, eu amo o amor e estou buscando o amor de Deus nas outras coisas e não encontrarei. Outra ideia fundamental. Por que que para Santo Agostinho o cristão é mais livre que o pagão? Quer dizer, qual é a ideia de liberdade no cristianismo? Qual é a ideia de liberdade no cristianismo? Muito importante. Hoje em dia, é comum, é senso comum, independente de estar certo ou errado, não é esse o nosso objetivo aqui, mas é senso comum que ser livre é fazer o que quer fazer. Para as pessoas hoje, em geral, sem generalizar, tá bom? Para muitas pessoas hoje, se eu não faço algo que eu quero, eu estou perdendo a minha liberdade. Por isso, para uma pessoa hoje, ela vai acreditar que seguir várias regras, seguir coisas que você acredita, deixar de fazer o que quer por algo que você acredita, é perder a liberdade. Mas muito cuidado, o conceito cristão de liberdade é outro. Santo Agostinho dizia, a nossa vontade, os nossos desejos mandam a gente fazer muitas coisas. Nos dizem para nós termos muitas ações. O cristão não fará tudo que os seus desejos mandam, não fará tudo que as suas vontades mandam e seguirá a sua fé. E seguirá o que ele acredita. Para Santo Agostinho, isso é ser livre. Por quê? Porque você é livre, você é independente das suas vontades, dos seus desejos. A liberdade para o cristão
É o oposto desse senso comum que existe sobre a liberdade hoje. Para hoje, ser livre é fazer o que se quer. Para o cristão, ser livre é estar livre do seu querer, estar livre da sua vontade e assim seguir uma regra. Então veja que é um outro conceito de liberdade. Aqui algumas frases, alguns textos do Santo Agostinho para você conhecê-lo. Nas regras do Santo Agostinho, a medida para amar a Deus é amá-lo sem medida. Não há medida para o amor de Deus. Seu amor é um amor sem medida. Aqui no livro Sobre a Cidade de Deus, um clássico, não há razão para o homem filosofar, senão para que seja feliz. Veja que como os filósofos helenísticos, que vocês viram em outras aulas, para Santo Agostinho a função da filosofia é a felicidade. Entretanto, veja a diferença. O que faz com que o homem seja feliz é a bondade. Não há, por conseguinte, nenhuma causa para filosofar, salvo a meta do bem. Já que a felicidade vem junto com o bem, a função da filosofia é pensar o bem. Então veja aí o pensamento de Santo Agostinho. Vamos à terceira ideia de Santo Agostinho. Aqui a frase, a fé precede a razão. Se não credes, não entendereis. Quer dizer, voltando ao que eu falei anteriormente no vídeo, qual a relação entre fé e razão para Santo Agostinho? Veja, Santo Agostinho não desvalorizava a razão. Pelo contrário, ele dizia a razão é importante até mesmo para entendermos a Bíblia, até mesmo para entender a filosofia dele. Entretanto, para Santo Agostinho, a razão essencial, sozinha é manca, é incompleta. A fé ilumina a razão. A fé é como uma luz interior que ilumina a nossa consciência e só ela nos levará à verdade absoluta. E esta iluminação vem de dentro para fora. A sua fé que está dentro de você iluminará a razão e o tornará e fará você chegar à verdade. Veja que isso é, então, a tal da teoria da iluminação em Santo Agostinho, que cai, muitas vezes, é o que mais cai nos vestibulares a respeito do pensamento dele. Vamos ver um exemplo. Há uma anedota famosa sobre a criança e o mar. Santo Agostinho conta que ele estava olhando o mar Mediterrâneo e Santo Agostinho viu uma criança cavando um buraco e colocando água do mar Mediterrâneo nesse buraco. O Santo Agostinho teria perguntado para a criança, o que você está fazendo, menino? E o garoto teria respondido para Santo Agostinho, vou colocar todo o mar Mediterrâneo nesse buraco. Santo Agostinho escreveu, é mais fácil a criança colocar todo o mar Mediterrâneo num buraco de areia do que o ser humano entender o que é a Santíssima Trindade. Quando Santo Agostinho fala isso, ele está deixando claro os limites da nossa razão. Ele está deixando claro que a nossa razão sozinha é impotente, que é preciso transcender a razão. Deus é o ápice da filosofia. A razão sozinha não encontra Deus. Só chegamos a Deus se transcendermos a razão. É preciso entregar-se gratuitamente na busca da face incompreensível de Deus. Deus está na alma humana, que divina, iluminada por Cristo, a verdade é trazida à superfície. Se a nossa verdade iluminada pela fé for iluminada pela fé, a verdade será trazida à superfície. Então veja, só recapitulando, para Santo Agostinho a razão necessita da iluminação da fé e há coisas que são incompreensíveis, que são matéria de fé. É preciso, na visão de Santo Agostinho, ter humildade para entender isso. Ter humildade para entender isso. Muito bem, vamos à quarta ideia de Santo Agostinho, muito famosa, muito discutida. Se diz, se Deus é perfeito, se Deus é só bondade, por que existe a maldade no mundo? Por que existe o mal? Se Deus é perfeição, Deus criou o mal? Deus teria criado a guerra? Então a teoria de Santo Agostinho é bem famosa. E na verdade ele está dialogando com um filósofo pré-socrático chamado Parmênides. Santo Agostinho diz, o que é o mal? O mal não é. Como assim? O mal não existe, o mal não é uma substância, o mal não é uma coisa que foi criada por Deus. O que é o mal? O mal é onde Deus não está. O mal é a ausência de Deus, a ausência do bem. Há, pela internet, uma comparação desse pensamento do Santo Agostinho com ideias da física. Na física, a gente fala, o pessoal da física fala o seguinte,
O frio não é uma coisa, não é uma substância, e sim a ausência de calor. O pessoal da física fala, o escuro não existe, no sentido de o escuro não é uma coisa, não é uma matéria. O escuro é apenas onde a luz não está. Pois bem, é o mesmo para Santo Agostinho. Vamos fazendo uma comparação, né, para você entender a questão. O mal não é uma coisa, e sim a ausência de Deus. Perguntavam para Santo Agostinho, o que é o mal? Santo Agostinho respondia, o mal não é. O mal não existe como uma coisa, uma substância. Muito bem. Vamos à quinta ideia de Santo Agostinho. Muita gente perguntava para Santo Agostinho, Santo Agostinho, o que Deus fazia antes de criar o mundo? E por que Deus criou o mundo? Conta-se, né, alguns historiadores que pensam a história da filosofia, que alguns padres respondiam para os fiéis que faziam essas perguntas. Ora, Deus criou o inferno para jogar aqueles que fazem essa pergunta. Santo Agostinho, obviamente, era um filósofo sofisticado. E a resposta que Santo Agostinho dava era o seguinte: antes de Deus criar o mundo, não existia o antes. Como assim? O antes, a ideia de antes, remete à ideia de tempo. E na visão de Santo Agostinho, Deus criou o tempo. O tempo é também uma criação de Deus. Nós, seres humanos, limitados, somos incapazes de pensar o universo sem pensar o tempo. Isso é uma prova da nossa limitação. Não conseguimos abstrair o tempo dos nossos pensamentos. Somos limitados, somos criaturas de Deus, segundo Santo Agostinho. Então, antes de Deus criar o mundo, não existiu antes, pois não existia o tempo. Aí as pessoas perguntavam para Santo Agostinho, por que Deus criou o mundo? Santo Agostinho respondia, se você pensa que há um motivo para Deus criar o mundo, você pensa que antes de Deus criar o mundo, Deus pensou em algum motivo para criá-lo. E antes de Deus criar o mundo, não existe antes. A ideia de motivo também pressupõe o tempo, ou seja, antes de fazer algo, eu penso em algo. E não existia o antes. Deus criou o tempo. A criação do mundo, do universo, diz Santo Agostinho, foi um ato livre do amor de Deus. Então não há motivo. Então veja, Deus é o inventor do tempo, logo não existiu antes. Deus é o Senhor do tempo. O ser é o tempo, Deus é o tempo. O mundo é criado num ato de livre de amor de Deus. E para nós encerrarmos este vídeo, para nós encerrarmos esta introdução ao pensamento de Santo Agostinho, vamos ver uma última ideia que é muito importante para a história da filosofia, para a história do pensamento. Santo Agostinho desenvolve uma visão de história linear. Lembrando que para os gregos, para os romanos em geral, a visão de história que eles tinham era uma história cíclica. Os impérios caem e renascem, pessoas morrem, outras vêm. A história é como um ciclo. Coisas que se repetem, que não têm um fim exatamente. Isso está em Aristóteles. Para Santo Agostinho, não. A história tem um princípio, um meio, vamos dizer assim, e um fim. O princípio é a criação. O princípio dos homens, o pecado original. Segundo Santo Agostinho, no início dos tempos, na época romana, vivíamos no reino dos homens. No reino dos homens, a cidade dos homens. A partir da chegada de Jesus, estaríamos caminhando para o reino de Deus, para a cidade de Deus. Vejam aqui esta passagem de Santo Agostinho, que está no livro sobre a cidade de Deus. Dois amores construíram duas cidades, o amor a si próprio e o desprezo por Deus, a cidade dos homens. O amor a Deus e o desprezo a si próprio, a cidade celeste. Uma se glorifica em si e a outra no Senhor. Então, quer dizer, a ideia de que a nossa história estaria caminhando para o juízo final. E essa visão linear da história é uma criação medieval da filosofia cristã. Isso é muito importante para ser pensado.